quero que a gente abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12. Capítulo 12. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? E o verso 7. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Amém? Hoje é um culto profético. E como culto profético, Deus vai falar fortemente ao seu coração. Amém? Deixa o teclado aí, os ministros podem descer. Diga comigo: Espírito Santo. Levante a mão para o céu assim, diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero falar para os irmãos, a sequência que aconteceu na vida de Abraão, para ele receber a bênção. Eu quero que vocês vejam, que muita gente está um pouco perdida. Toda hora alguém: pastor, preciso de direção, quero saber o que eu quero fazer, o que Deus quer para mim fazer. Eu tenho promessas. Quem aqui tem promessas de Deus? Que bênção, uma igreja cheia de promessas de Deus. Quero dizer uma coisa, irmãos, que quando Deus tem uma promessa para você, não significa que ela vai começar a se cumprir imediatamente. Diga comigo: toda promessa requer minha obediência. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é a palavra obediência. Diga comigo: obediência. Muita gente diz: não, eu tenho uma promessa, mas Deus vai pedir. Escute isso. O momento que Ele te dá a promessa, Ele vai requerer de você renúncias. Então, você que levantou a mão e disse assim: eu tenho promessa, essa mesma pessoa que levantou a mão, eu te digo, porque está escrito na palavra, Deus está te pedindo renúncias. Quem tem promessas? Então diga assim: Deus está me pedindo renúncias. E muitos são os chamados, mas poucos os. Ou seja, o primeiro passo para você ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida é renunciar. E isso exige obediência. Então, Deus disse para ele: Abraão, primeira coisa, sai-te da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Olha o tanto de condições que Deus pôs. Sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e para a terra que eu te mostrarei. Sabe, irmãos, a primeira coisa que eu quero te falar de renúncia aqui: ninguém vai conseguir as promessas de Deus convivendo com pessoas que não honram a Deus.
A primeira coisa que você precisa renunciar hoje é estar no meio de pessoas que não edificam a sua vida espiritual, não edificam a promessa de Deus na sua vida. Houve um momento que Deus falou com os discípulos e disse assim para os discípulos: passemos ao outro lado. E diz a Bíblia: e despedindo-se das multidões, entraram no barco. Para chegar ao outro lado, você precisa se despedir das multidões. Hoje em dia, nós estamos ouvindo pregações do Evangelho, que você pode ter tudo que Deus quer para você, sem renunciar nada. Esse Evangelho, infelizmente, é falso. O Evangelho bíblico, Deus te dá grandes promessas, mas grandes promessas requerem também grandes renúncias. Você acha que foi fácil? Mas olha só, por que Deus precisava tirar ele da sua parentela? Por que Deus precisava tirar ele da casa do seu pai? Porque quando você está na sua parentela, você tem uma identidade. Você tem um apelido. Você tem rótulos. Você é mais um. E às vezes você convivendo com aquela parentela, essa imagem que eles têm de você não permite que você veja a imagem que Deus tem para você. Então, enquanto Abraão estava com Terá, que era o pai dele, ele era o filhinho: oh, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, né? E sempre a mesma coisa. Mas Deus queria que Abraão saísse debaixo da cobertura de Terá, que era o seu pai, para entrar debaixo da cobertura de Melquisedeque, que ia ser o pai espiritual de Abraão, que ia liberar o ministério de Abraão. E eu quero dizer algo para você profético nessa noite. Quem quer levantar a mão para receber? Deus te trouxe para essa igreja, te tirou da tua parentela, te tirou daquela igreja antiga, te tirou daquela cidade, te tirou do interior e te trouxe aqui e disse: eu estou te trazendo para estar debaixo de Melquisedeque, de uma nova paternidade, para te dar uma nova identidade. Assim te diz o Senhor. Aleluia. Obediência, renúncia, não é fácil. Muita gente quer, irmãos, os benefícios, mas não quer os sacrifícios. Às vezes você vê uma pessoa e fala: nossa, que pessoa rica, que pessoa que tem dinheiro, mas você não quer trabalhar 14 horas por dia, você não quer empreender, você não quer investir tudo. Às vezes você vê uma pessoa que tem o corpo todo malhado, você fala: nossa, olha aí, mas você não quer passar 2 horas por dia na academia todo dia e comer direitinho, né? Às vezes você fala assim: nossa, que unção, eu quero ter essa unção, mas você não quer orar, não quer jejuar, não quer pagar o preço. Tem renúncia. E às vezes você está procurando uma pregação que ela massageia o seu ego, dizendo assim: ó, não precisa renunciar a nada. Já viu? Tem umas pregações assim: Jesus já fez tudo. Ei, Jesus já fez tudo para a sua salvação, mas você tem que fazer por onde para ter a sua unção. Jesus já fez tudo para a sua salvação, mas você tem que fazer por onde para alcançar as suas promessas. Eu não estou conquistando a minha salvação, isso foi de graça. Mas a bênção eu preciso conquistar, as promessas eu preciso conquistar, a unção eu preciso pagar um preço. Amém? Então, primeiro passo para alcançar as promessas, diga comigo: obediência, renúncia. Você não obedecer, irmão, não vai ter jeito. Aí tem sempre aquele crente que diz assim: não, quem tem promessa não morre. Eu não sei se isso está tão bíblico assim, né? A gente fala muita coisa que não está na Bíblia. Sabe, irmãos, o que a Bíblia diz é que a maioria dos crentes morre cheio de promessas sem ter visto a promessa. Não é porque Deus não quis cumprir a promessa, é porque a gente muitas vezes não faz a nossa parte de renunciar e de obedecer. E quando nós falamos de obediência,
nós também falamos de constância. Diga comigo constância. Diga comigo fidelidade. Diga comigo lealdade. Fidelidade. Constância. Lealdade. Fidelidade. Mais uma vez, constância. Lealdade. Fidelidade. Isso é parte da obediência. Você está cumprindo a primeira parte para ver as promessas de Deus na sua vida? Eu vou aceitar como um sim de todo mundo e vou passar para o número 2. Amém? Pastor, qual que é o segundo passo para que eu possa ver as promessas de Deus se cumprir na minha vida? Diga comigo, fé. Olha só, sai da tua casa, sai da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Tudo isso é renúncia, tudo isso é obediência. Agora, segundo passo, segunda coisa, segundo requisito é fé. Diga comigo, fé. Olha o que ele diz: para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus não... Irmãos, aqui que eu quero dizer uma coisa para você. Deus não vai mostrar claramente tudo que você tem que fazer, aonde você tem que ir. Às vezes você fica pedindo para mim orar para você, para mim te dar um destino muito claro, mas Deus não deu nem para Abraão, vai dar para a gente. Aí vai exigir o quê? Fé. Pastor, mas como que eu pago? Sabe, hoje eu conversei com o pastor Lázaro, que é o pastor lá da igreja Família do Reino Foz do Iguaçu, e ele teve que renunciar a tudo que ele tinha, quem ele era, recomeçar do zero, sem salário, e ele disse assim: pastor, hoje eu não tenho, entre aspas, a segurança que eu tinha, eu não sei aonde, como que vai entrar o dinheiro na minha vida. Ele diz assim: mas eu nunca tive tanta fé, eu nunca tive tão confiante, eu estou liberto, porque agora eu confio em Deus, mas eu tenho certeza que Ele vai prover. Está começando a viver pela fé, e ele se sente feliz. Ele diz: uau, sou liberto do medo. Quantas pessoas... Irmão, deixa eu dizer uma coisa: se você não está vivendo por fé, você está vivendo por medo. Se não é a fé que está fazendo você tomar as decisões, se não é a fé que está fazendo você avançar, se não é a fé que está fazendo você tomar passos de gigante, é o medo que está te parando, é o medo que está fazendo você retroceder, é o medo que está fazendo você ficar estagnado. Se a tua vida está igual ou pior que 6 meses atrás, você não está sendo guiado pela fé, você está sendo guiado pelo medo. Vou repetir: se a sua vida não está sendo guiada pela fé, ela está sendo guiada pelo... Pensa, ou você toma decisões por fé, ou você toma decisões por medo. A fé, ela vai dizer sim e amém, sim e amém. Quando Deus falou no meu coração, vou fazer uma lista de coisas. Deus falou: vai para o primeiro templo. Tem dinheiro? Não. Mas a fé diz o quê? Sim e amém. Aí os outros que não estão ouvindo a voz de Deus dizem: não, apóstolo. Aí o segundo templo, mesma coisa. Não, apóstolo. Um está sendo guiado pelo medo e o outro pela... Depois vamos construir o templo. Não, apóstolo. Mas diga que sim. Então você está dizendo sim, ou você sempre está dizendo não? Tem gente que está esperando, preste atenção, eu estou esperando o recurso aparecer, estou esperando em Deus. Já viu o crente esperando em Deus? E se é Deus que está esperando você fazer alguma coisa, você agir, chutar uma caixa de marimbondos? Hoje eu mandei o vídeo da cruzada para um amigo meu, o apóstolo Albano, lá de Hortolândia. Aí ele nem sabe dessa história de chutar caixa de marimbondo. Ele falou assim: rapaz, você gosta de chutar caixa de marimbondo mesmo. Sem saber que eu falo essas coisas. Eu falei: tá vendo?
Quando a gente lançou a cruzada, irmão, sem R$1 na conta, nós tínhamos acabado, não terminamos de pagar ainda todas as parcelas aqui. Aqui a gente paga parcela de ar-condicionado, de forro, parcelas de R$15 mil, outras de 14, assim vai. E o pessoal da igreja, meu Deus, agora o senhor vai fazer uma cruzada. Eu falei, vou, e Deus vai pagar, e nunca vai faltar, porque nunca faltou. E não está faltando. Então diga obediência. Sabe, irmãos, tem gente que é bom de obediência, mas é ruim de fé. Tem gente que você fala assim, rapaz, ele mesmo fica indignado. Ele diz, Deus, eu não fumo, eu não bebo, eu não vejo pornografia, eu oro, eu jejuo, eu vou no culto, eu sou fiel, sou leal, sou dizimista, sou ofertante, eu estou lá no culto, eu vou debaixo de chuva, eu sirvo, eu limpo o banheiro da igreja, eu faço tudo certinho, eu assisto The Chosen em vez de assistir outra porcaria, Mas a minha vida está tudo assim. É bom de obediência, mas é ruim de fé. Talvez você está sentado aqui e diz, pô, preste atenção, Deus não dá prêmio para quem é bonzinho. Você fica com essa carinha de gato com botas. Eu sou tão bonzinho, o Senhor não me abençoa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer gente valente, gente com fé, gente que avança, gente que faz. Então você tem que ser bom de obediência e bom de fé. Tem gente esperando um prêmio, Luiz, pela sua postura, sua santidade. Sabe o que cutuca lá no céu? Não é a obediência, ela é o start, mas a fé, irmão, é o que desata o céu na terra. Sabe, Davi era obediente. Ele honrava o pai dele, sim ou não? Não cuidava das ovelhas do pai? Vinha um leão, ele matava, vinha um urso, ele matava, ele cuidava, ele fazia exatamente o que o pai dele falava. Ele era obediente, ele era um homem santo, ele era um homem que adorava a Deus. Mas assim como Davi, sempre tem um monte de gente obediente. O diferencial de Davi não era ser obediente. Não fique esperando um prêmio de Deus pela sua obediência. Davi foi lá, Davi era mineiro, foi levar queijo. Aleluia. Hoje eu comi um queijo, pensa. Davi, irmão, foi levar queijo pro pessoal lá na guerra, lá na batalha. Obediente. Mas Deus não premiou ele pela obediência. Sem fé é impossível. Sabe o que Deus faz, irmão? Deus põe um gigante na tua frente para ver o que você vai fazer. Quando eu cheguei em Balneário, todo mundo, os pastores, falavam assim, não abre igreja em Balneário. Balneário o povo é ruim, Balneário o povo não quer saber de igreja, Balneário tem igreja demais. Tudo era ruim, Balneário era caro, Balneário não sei o quê, Balneário não sei o quê. Eu falei, gostei desse gigante, acho que eu vou dar uma pedrada na testa dele. É difícil? Então é aqui que eu vou fazer. Diga comigo, obediência. Fé. Quem quer ver a promessa de Deus? Então ele falou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Renunciou. Depois, pela fé, para a terra que eu... Sabe por que eu estou hoje aqui? Porque eu tomei um passo de fé junto com a minha esposa. Minha esposa é uma mulher de fé. A gente estava lá na Espanha, país de primeiro mundo. A gente tinha tudo. E Deus falou com a gente, sai, faz as malas. E a gente ficou 2 anos sem ter moradia, irmão. Viajando com as malas, o Brasil inteiro, o mundo. Fomos parar até nos índios lá do Mato Grosso.
tentando descobrir qual era a terra que Deus ia falar para a gente, até que a gente pisou em Balneário Camboriú, e Deus apareceu para a gente e disse: essa terra darei a ti e a tua descendência. Mas se a gente não tivesse saído pela fé, quanta gente, irmão, está com a empresa lá e Deus falando: larga e vai, larga e sai, larga e... Não, mas quando tiver tudo certo. O cara vai morrer e o negócio não vai ficar bom, irmão. Número 3. Quem quer saber o número 3? Não estou dando indireta para ninguém, viu, gente? Umas caras aí que vocês não têm ideia. O pior é que você fica pensando nos outros, pensa em você, viu? Para de olhar para eles, Isolete. Vai que Deus está falando com você também. É bom ficar, o fulano tinha que fazer. E você, se Deus está falando com você? Irmãos, eu creio que ainda esse ano muita gente vai chegar para mim e falar: apóstolo, eu quero ir para a África, eu quero ir para o Maranhão, eu quero ir para o Rio Grande do Norte, eu estou pronto, qualquer lugarzinho que eu morar lá tá bom, eu quero ver a glória de Deus. O dia que você expulsar um demônio, irmão, você vai ver o que é o prazer. O dia que você vê uma cura, você vai ver o que é prazer. O dia que você fazer a pregação lá e ver as almas se rendendo. O dia que você vê a vida ser transformada. Ah, irmão, não tem preço. Sabe qual é o meu salário? Sabe qual é a minha recompensa? Não é o dinheirinho que entra na minha conta para pagar minhas contas. O meu salário, a minha recompensa é ver almas transformadas. Sabe, irmão, eu tenho o prazer de subir aqui, porque eu olho para muitos que estão aqui. Eu sei como que era a vida dele. Eu sei como chegou aqui. Eu olho ali e falo: ele tem um ex-cego ali. Eu olho ali e falo: ali tem uma ex-pessoa que era promíscua, um casamento destruído, agora está santo. Aquele ali não era ninguém, agora é um pregador do evangelho. Ali tinha uma pessoa que ia se suicidar, não vai suicidar mais. Ali tinha uma pessoa sem destino, sem rumo, depressiva, agora está caminhando no evangelho, está servindo a Deus. Eu olho daqui de cima, irmão, e essa é a recompensa. Aleluia. Diga comigo: obediência, fé. Está preparado para o número 3? Diga comigo: altar. Verso 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei essa terra. E o que Abraão fez? E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Essa é a sequência: obediência, fé e altar. Deus precisa hoje que você restaure o altar na sua vida. Pergunte para mim, apóstolo, o que é um altar? Altar é um lugar de adoração. Como está o seu altar? Tem gente que não tem altar. Não tem um altar. Não tem vida de adoração. Não tem vida de rendição. Altar é um lugar de humilhação. Altar é um lugar de sacrifício. Vou falar uma coisa para você. Olhe bem para mim, para você prestar bem atenção. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, o filho que você ama, leve até o monte Moriá e sacrifica ele para mim. Quando Abraão chegou no pé do monte, ele disse o seguinte: subiremos, adoraremos e voltaremos. Abraão chamou sacrifício, oferta de quê? Adoração. A primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia foi quando Abraão subiu ao monte para entregar o filho dele.
Tem muita gente que acha que adoração é cantar. Mas não tem maior adoração do que levantar altar, do que entregar sacrifício a Deus, do que levar ofertas que honram o nome do Senhor. Mais uma vez, cai por terra esse evangelho que alguns lugares estão falando, que não precisa mais de sacrifício. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia é um livro que o assunto central dele chama-se oferta. Vou repetir, sem medo de errar o que eu estou falando. 20 anos que eu estudo teologia. O assunto número 1 da Bíblia, a Bíblia inteira, o assunto central chama-se oferta. Um dia uma pessoa quis confrontar e falou, nada disso. O assunto principal é Jesus. Eu falei, uma oferta pela sua vida, sua ingrata. Então é ou não é oferta? Oferta. Deus se comunica através de oferta. Ele faz oferta, a gente faz oferta, a gente entrega, a gente faz sacrifício. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Se você não fizer ofertas e sacrifícios a Deus, você vai fazer para mamon. Se você não fizer entregas e sacrifícios para Deus, você vai fazer para a sua vaidade. Se você não fizer ofertas e não fizer sacrifícios a Deus, outro ídolo vai receber, mas que todo mundo vai sacrificar, vai. Tem gente que faz ofertas para o seu hobby, faz ofertas para a sua vaidade, faz ofertas, faz altares a outros ídolos, não medem consequências financeiras para coisas supérfluas, mas nunca levantou um altar de oferta, de sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia inteira, os verdadeiros homens de Deus, todos eles levantavam altares, e o que ia no altar era oferta, era sacrifício. A oferta que Salomão fez era recurso financeiro. A oferta que Abraão fazia era recurso financeiro. A oferta que Elias fazia era recurso financeiro. Altares. É altar de adoração. Pastor, o senhor está falando de adoração ou está falando de oferta? As duas coisas é a mesma coisa. Diga comigo, o meu nível de adoração é meu nível de oferta. Você está duvidando, eu vou te provar. Olha para você ver. Quem quer que eu prove aí? Aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Pastor, não entendi ainda. Isso quer dizer que aquilo que mais você ama é onde mais você vai colocar o seu recurso financeiro. Tem gente, irmãos, que ele vem na igreja. Quem aqui já evangelizou um católico? E você vai falando de Jesus, ele acha lindo. Lindo, nossa. Ai, é verdade, nossa, lindo. Aí quando você fala assim, ó, mas não pode adorar Santa Maria, né? Não mexe na minha santa. Você estava falando tudo bonitinho até agora. Agora quando você falou da minha santa, agora eu não gostei. Mas você não pode idolatrar a imagem. Não fala do meu São Jorge. Não fala de São... Quem já viu alguém assim? Você sabia que tem um monte de gente assim na igreja? Pastor, fale de Jesus, fale da cruz, fale de salvação, mas não mexa no meu Deus chamado dinheiro, que eu já estou me incomodando. Eu vou embora dessa igreja porque está falando do meu santo. Está mexendo no que não gosto. Te peguei o seu santinho aí, ó. Altar, entrega. Para a obra de Deus crescer, precisa de gente que faz sacrifício. Sabe por que está tendo a obra lá no Maranhão, pastor?
que a gente está levando ofertas lá, está levando sacrifícios lá. Teve gente que entregou computador, teve gente que entregou ar-condicionado, teve gente que entregou oferta do avião. Eu entreguei um carro de oferta à vista que eu dei para o evangelista Leandro, para ele poder ter um carro digno para pregar lá. É altar, é sacrifício. Quando eu fui lá para Angola abrir uma igreja, nenhum empresário disse: pastor, a gente vai. Não, tive que pôr sacrifício, tive que fazer oferta para me poder ir lá, para poder ver, para poder transformar vidas. Aí alguém podia dizer assim: pastor, por que você não pega esse dinheiro, compra um carro novo? Por que você não pega esse dinheiro e tira umas férias legal? Ei, o meu dinheiro está onde está meu coração. Meu coração está na obra, então meu dinheiro está na obra. Meu coração está no altar, meu dinheiro está no altar. Estou disposto a dar tudo por essa cruzada, irmão. Se ninguém ofertar, eu vou colocar o que for necessário. Mas vai acontecer. Vale mais uma alma para Jesus do que o mundo inteiro. Nessa igreja nós não vamos ter idolatradores de mamon. Nós vamos ter gente com altar, gente que ama a obra, gente que faz sacrifício. Aleluia. Você quer ver promessa de Deus na sua vida? Obediência, fé e altar. Você quer conhecer alguém que Deus fala com ele? Vou falar uma coisa para você. Quem gostaria que Deus falasse muito com você? Se Deus falasse muito com você, você estaria lascado, irmão. Você ia começar a repreender ele. Porque se Deus começar a falar com você, e você começar a ouvir a voz dele, sabe o que Deus falou para Abraão? Sacrifica teu único filho. Tem muita gente que não quer mais ouvir a voz de Deus, porque no momento que Deus começou a falar, ele falou: não, eu queria ouvir outra coisa. Ele prefere ouvir um falso profeta do que ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o falso profeta fala o que ele quer ouvir. Hoje aconteceu comigo de novo. Estou lá no altar. Estou lá com um louvorzinho gostoso. Quarto de oração. Te amo. Te adoro. Aí Deus falou comigo: me ama? Falei: te amo. Então você vai dar isso, isso, isso. Ah, tá bom. Eu lembro que eu ia no sítio orar. Eu lembro que eu fui um domingo de manhã. Eu tinha acabado de assinar o contato para essa construção. E não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí eu fui para o sítio orar. Porque quando você chuta a caixa de marimbondo, irmão, você vai orar. Você não ora porque você não tem motivo para orar. Você não tem fé, você não tem nada para conquistar. A tua vida está inerte, não faz nada. Quem tem coisa para conquistar tem motivo para orar, para pagar preço. Arruma confusão para você ter motivo para orar, irmão. Assina um contrato, pega uma dívida aí, bem, vai para cima. Deus, agora, ou é o Senhor aparece na minha vida. Você não tem motivo para orar, irmão. Eu arrumo toda hora arrumo um motivo doido para me orar. Aí eu falei: Deus, agora eu sou doido. Eu assinei um negócio, a igreja pequena, uma construção, um balneário Camboriú, da prefeitura. Isso aqui tá doido, como é que eu vou pagar? Eu fui para o sítio orar. Aí quando a gente está em necessidade, a gente ora bem bonito, né? Ó Senhor, traga as riquezas do norte, traga as riquezas do sul, do leste. Aquelas orações bem bonitas. Anjos do Senhor, teu é o ouro, tu é a prata. Eu orando bem bonito. E eu estava lá para ouvir a voz de Deus. Aí o Espírito Santo falou assim: oferta 100.000. Eu falei: está repreendido. O Senhor vai me mandar 100.000, é isso? Não. Falei: Deus, nem acho que eu tenho esse dinheiro.
conferir se eu tenho. Como assim, Deus? Está vendo? Às vezes você não quer orar, porque se orar, Deus vai falar para você fazer altar. Aí Deus falou, leva lá no apóstolo Agostinho, que ele está fazendo uma obra. Você não quer a sua obra, então oferta numa obra. Falei, tá bom. Liguei para o apóstolo Agostinho e falei, apóstolo, estou indo aí pregar. Segunda-feira é culto de oração lá. Falei, eu vou pregar no culto de oração, manda os irmãos ir lá. Aí, a oração foi no domingo de manhã. Não tinha culto domingo de manhã ainda na igreja. Segunda noite, eu preguei na igreja dele. E falei para ele, no meio da pregação, no final da pregação, eu falei, Deus me trouxe aqui para fazer essa oferta. Estamos fazendo o Pix agora. Aí ele se jogou no chão, quebrantado. O senhor de barba branca se jogando no chão assim, quebrantado. Eu não entendi nada. Quando acabou o culto, ele veio e falou, filho, você não tem noção do que aconteceu. Eu falei, não tenho mesmo. Estou tão perdido. Eu queria tanto que Deus me explicasse essa situação. Ele disse assim, ontem de manhã, domingo de? Eu estava fazendo o que domingo de manhã? Deus me pediu quanto? Ele falou, ontem de manhã, a tesoureira chegou para mim e falou assim, está faltando 100 mil, nós estamos endividados na nossa construção, 100 mil, 5 parcelas de 20. Sobe hoje no púlpito, apóstolo, pede emprestado para algum irmão da igreja, que a igreja vai devolvendo aos poucos, que a gente não pode mais passar essa vergonha que a gente está passando, o pessoal da obra está nos cobrando. Ele subiu no púlpito, e ele ia pedir, e na hora de pedir ele não conseguiu. Quando ele desceu do púlpito domingo de manhã, a tesoureira falou, apóstolo, a gente tinha um combinado. Ele falou, filha, eu não consegui. Mas Deus estava falando com quem? Deus não ia deixar uma autoridade, um profeta, um apóstolo, ficar pedindo emprestado. Deus está procurando gente que ouve a voz dele. É muito fácil ouvir a voz de Deus quando um profeta diz, prepara para receber. Mas a gente, antes de ouvir o profeta, prepara para receber, tem que ouvir a voz do Espírito Santo que diz, leva o sacrifício, faz um altar, sobe o monte Moriá, subiremos, adoraremos e voltaremos. Abraão era um homem de fé. Ele estava levando um menino para sacrificar. Ele disse, subiremos, adoraremos e... Ele não disse voltarei, ele disse... Ele estava crendo que até se ele sacrificasse o menino ressuscitaria. Porque era a promessa de Deus. As promessas vêm, irmãos, mas precisamos de obediência. As promessas virão, mas vai exigir fé. As promessas virão, mas vai exigir altar. A adoração está interligada com isso. Está interligado. Ela expressa o que está dentro de nós. Você sabia que é por isso que a gente dá presentes? Sim ou não? Por que a gente dá presente? O presente representa o que eu sinto. É uma demonstração de carinho, de amor. Se você acha que oferta não importa, então, você que está solteiro aí, imagina um rapaz chega para você e fala assim, ei, vamos ali numa pizzaria, só que você paga a conta, mulher. Ah, mas não importa? Ou importa? Hã? Aí ele lá no meio, lá que você ainda está pagando a conta, ele pega aquele anel, presta atenção, que é um pirulito, quem já viu? E fala assim, é simbólico, o importante é o que eu sinto por você, eu vou te dar. Quer casar comigo? Você vai querer casar?
é demônio. Por quê? Porque a oferta representa o que eu sinto dentro de mim. Quem mais você ama, você vai entregar o seu melhor. Tem gente que ama mais o seu carro do que a sua mulher. Ele compra lá um escapamento, não sei o quê, para fazer barulho ainda, a desgraça. R$1.000. Aí a mulher diz assim, nossa, que vontade de comer um camarão. Não, não tem dinheiro. Por quê? O teu dinheiro está onde está o seu? Não quero arrumar confusão no teu casamento. Falando de adoração a Deus, amém? Quem ama a Deus? Sabe, irmãos, eu sinto que a nossa igreja é uma igreja de verdadeiros adoradores. Que a gente não adora só da boca para fora. Tem altar nessa igreja. E quem tem altar, meu irmão, o nome dele está lá no céu. Deus está lembrando. Deus não esquece do seu altar. Acho que você não entendeu, eu vou te explicar na Bíblia. Deus chegou, enviou um anjo para Cornélio. Disse, Cornélio, as suas ofertas têm subido diante de Deus. Deus tem lembrado de ti. O que você tem lá diante de Deus? Te representando? Que altar você tem levantado? O apóstolo Paulo diz que nós temos uma conta. O texto diz que aquelas ofertas que estavam sendo entregues para Paulo, estava diante de Deus como uma conta. Como é que está a sua conta lá? Quem está entendendo? Se você fosse levantar a tua voz de Deus, será que você poderia dizer assim, eu tenho altar? Será que a tua oração poderia ser assim? Eu sou fiel. Eu entrego, Senhor, os meus dízimos, minhas primícias. Eu faço a minha... Quem não tem isso vai ter que pedir misericórdia. Deus vai dar misericórdia. Mas as promessas são para aqueles que têm altar. Que tem renúncia. Que tem fé. Que tem obediência. Quando você vê um irmão que Deus está exaltando, não fica olhando a parte que Deus exaltou. Tenta descobrir onde que está a renúncia dele. Tenta descobrir onde está a obediência dele. Tenta ver onde que foi o passo de fé que ele tomou. Quando eu falei de ir para o Maranhão, ninguém queria. 2 dias e meio de viagem, calor, galinha lá no quintal da igreja. Mas alguém fez uma renúncia. Alguém pagou um preço. Alguém tomou um passo de fé. E ele não voltou mais o mesmo. Ele não é mais o Luiz, agora é um ministro de Deus. É um homem que ora por enfermos, é um homem que expulsa demônio, é um homem que prega a palavra. E já tem mais uma missão para mandar ele. Ah, mas o Luiz chegou agora na igreja. É, mas você não lava um banheiro, irmão. Tem uns vasos de porcelana aqui na família do reino que eu vou te falar. Você não... Já viu vaso de porcelana? Ninguém usa, né? Não é tão delicado que se encostar quebra. Então fica só na prateleira. Tem uns irmãos que ficam... Irmão, só fica na prateleira. Isso é prateleira aí, viu? Onde você está sentado. Eu gosto de uns vasos bruto. Daquele que dá para você pegar, se cair não quebra. Como é que é aqueles copos Duralex? Duralex, irmão. Cutuca e vê se é Duralex ou se já está... Ai, vê aí, dá uma cutucada aí. É Duralex? Você vai ver, não vê se tu é macho, irmão. Au! Esse sábado tem um ver se tu é macho, irmão. Quero ver os Duralex lá. Nós
vai ser forte. E sabe como é que faz vaso, né, irmão? Tem que pôr na fornalha. Então os irmãos, eis-me aqui, Senhor Deus, põe na fornalha e racha. Quando você diz eis-me aqui, é para passar pela fornalha primeiro. Deus vai te apertar, Deus vai ver, sabe? Porque é só no fogo que dá para ver o que tem dentro de você. O fogo revela. O cara que faz anel de ouro, essas coisas, o que ele faz? Ele joga tudo no fogo. E o que é ouro mesmo está lá. O que não é ouro, quem está entendendo? Hoje você vem num culto profético. Eu vou repetir a primeira coisa que Deus falou. Você chegou aqui, você está em Balneário Camboriú, você saiu da tua casa, da tua parentela, você saiu do meio daqueles que já te conheciam, porque Deus quer começar uma nova identidade. Ele quer pôr você debaixo da unção de Melquisedeque, vai destravar as promessas sobre a sua vida. Deus está vendo a sua obediência, Deus está vendo a sua renúncia, aleluia. Deus está vendo os seus altares, Deus está vendo os seus sacrifícios, aleluia. Deus está vendo a sua adoração. Agora, irmãos, eu estava orando ali à tarde, eu sentia muito forte no meu espírito, que essa igreja ia ser levada a outro nível nesse ano, irmãos, mas outro nível em todas as áreas. Um nível de maturidade, um nível de unção, um nível de graça, um nível de riqueza, um nível de prosperidade. Sabe, eu estava analisando alguns ministérios, e eu falava, Deus, por exemplo, o Bishop Dag, quando estava o T.B. Joshua e o Benny Hinn e outros, eu falava, Deus, lá tem uns caras que são tão prósperos, que faz umas ofertas tão grandes, né? Por que está lá? E aí Deus falou comigo nessa semana. Deus disse, porque Deus falou assim, preste atenção. Esses são os ministérios que estão indo mais longe, ganhando mais almas, alcançando mais pessoas. São esses que eu estou financiando. Deus falou isso comigo, pastor Adriano. Porque eu estava assim, Deus, por que tem tanto ministério que não tem ninguém próspero lá financiando? Ele disse, porque os meus grandes financiadores eu já coloquei no lugar certo. E Deus está colocando essas pessoas aqui, esses pilares financeiros aqui, porque nós vamos alcançar 50 nações. Eu liguei hoje lá para Angola, eu disse para o apóstolo Itamar, ele já está olhando aonde vai ser o lugar onde nós vamos fazer a nossa cruzada, onde nós vamos instalar o som, vamos colocar a iluminação, vai ser um campo aberto, vai vir entre 10 e 50 mil pessoas na nossa cruzada lá. Ah, pastor, como é que vai pagar? Tem uns bancos do céu aí que Deus está pondo dentro dessa igreja agora. Amém? Meu coração só está uma coisa, almas, irmãos. Eu ainda choro por almas. Vou falar uma realidade para você. Se Deus deixasse eu decidir, se eu não tivesse casado, não tivesse meus filhos, e tivesse que recomeçar, e Deus falasse, escolhe um lugar do mundo para você ficar o resto da vida, eu não escolheria aqui. Eu escolheria a África. De verdade. Aí eu falei, Deus, então por que eu estou em Balneário Camboriú? E o Espírito Santo falou algo muito forte essa semana comigo. Nós estamos no culto profético, amém? Deus falou, eu entreguei 2 unções para esse lugar. A unção das riquezas e a unção das missões. E Deus falou assim, você vai abençoar mais a África estando em Balneário Camboriú do que estando na África, porque ali você vai formar líderes e vai levantar riquezas e grandes ofertas, e você vai alcançar mais países do que se você estivesse lá.
Já tem mais um casal, irmãos, que... 2 casais que vão para a África esse ano. O primeiro casal é o Hared e a Laurinha. Cadê eles? Estão aí? Não? Fica em pé. O Hared está filmando ali. Laurinha está aí, não? Não? Nós vamos enviar eles agora, em outubro. Eles vão casar, vão ficar uma semana de lua de mel e vão entrar no avião para o país chamado Gana. E eles vão estudar na Anakazo School. E vão ficar lá estudando no mínimo 2 anos, se preparando para o ministério. E eles vão ser um casal de pastores tremendos, evangelistas, apóstolos. Não sei o que Deus vai fazer com ele. Vai ser forte. Inclusive, a obrigação de comprar as passagens dele é minha. Se alguém quiser ofertar, me ajudar, amém? Eu vou pagar, mas se alguém quiser fazer parte dessa bênção, só me procura e fala: apóstolo, me dá a oportunidade de ofertar as passagens de avião. Se nem quem puder, está garantido, tá, Hared? Fique em paz. E tem mais outro casal que eu não vou falar o nome, que não dá para falar porque tá cru ainda, mas estão se preparando. Quando eu estava lá na África, Deus falou para mim que eles iriam para lá. E já está começando as conversas. E já tem... Não, o Thiago não vai nunca. Está do meu lado. Bom, se eu enviar todo mundo, eu fico sem aqui. A gente prepara o obreiro. Aí quando fica bom, tem que mandar embora. Mas acho que o reino é isso, né? Na verdade, cada um que eu envio aqui, Deus vai levantar mais 10, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Irmãos, o evangelho é mais simples do que a gente pensa. O que eu quero fazer hoje, nessa noite, é o seguinte: tentar colocar no seu coração que você sonhe com as coisas de Deus. Eu estava comentando com o irmão sobre a igreja da Coreia do Sul. Coreia do Sul tem igrejas, é incrível, o país é cristão. Sabe, irmãos, muitos executivos da Samsung, muitos executivos da Hyundai são cristãos, multimilionários. E eles congregam nas igrejas lá na Coreia. E o coreano, a igreja coreana, eles jamais contratam pessoas para fazer limpeza na igreja. Para você ser considerado cristão na Coreia, você tem que orar todos os dias às 5 da manhã. E você tem que tirar um dia para você limpar a igreja. Então você chega lá na igreja da Coreia e o executivo da Hyundai, multimilionário, está limpando a igreja. Que é o dia que ele separou para limpar a igreja. Aí fazem muitas caravanas do Brasil para lá, para conhecer as megas igrejas que tem lá. E os pastores coreanos no púlpito dizem: olha, tem um grupo de brasileiros aqui. Eles não são crentes ainda, mas vão se converter. E não fazendo piada, não. E os brasileiros ficam assim: nossa. Porque eles dizem assim: crente que não ora, crente que não serve a igreja, ainda não é crente. No Brasil, nós criamos um evangelho gospel de consumismo gospel. Nós não temos crente, discípulo de Jesus. No Brasil, nós temos consumidor gospel. Gente que consome o mundo gospel. Ele vem no culto para receber uma palavra e ir embora. E ai de ti se pedir para ele limpar alguma coisa. Ai se você falar para ele fazer uma oferta. Ai se você tocar no santo dele, que é o dinheiro. Essa igreja que eu estou falando, lá uma delas, o metrô entra dentro da igreja. A igreja ela tem vários andares para baixo da terra, gigantesca. Tem um metrô, passa lá dentro da igreja.
no centro da cidade de Seul. Você acha que aquilo ali foi construído com 10 reais dos irmãos? Não, foram grandes homens que fizeram grandes sacrifícios, que fizeram grandes ofertas. Eu queria muito mudar essa cultura. Queria que você fosse um discípulo de Jesus. Queria que você fosse um crente que orasse, que lesse a Bíblia. Não um crente consumidor. Ele fica esperando o dia estar ruim. E agora eu tenho que ir na igreja porque eu estou ruim. Vou lá ouvir uma palavra boa. Isso não é evangelho. Fica correndo atrás de cantor gospel. Fica correndo atrás de profeta, falso profeta. Fica correndo atrás de um e de outro, de um e de outro. Firma numa igreja, tenha compromisso. Diga, pastor, pode contar comigo. Eu faço parte dessa casa. Na chuva eu estarei aqui. Pastor, conta com o meu dízimo. A gente vai construir 50 nações. Gente séria. Vou pôr vocês tudo lá, vou levar vocês para a Coreia, só para o pastor falar, vocês não são crentes. Bom, se bem que aqui a gente ora às 5 horas da manhã, né? E serve, né? Eu estou falando para uns que não estão servindo ainda, uns que não estão orando ainda, uns que não têm compromisso ainda. Quer saber se você tem compromisso ou não? Quando alguém te pergunta, que igreja que você vai? Eu vou na igreja do pastor Medina. Está errado. Você não vai na igreja do pastor Medina. Eu quero que você diga assim, a minha igreja é a família do reino, meu pastor é o apóstolo Pedro Medina, meus irmãos é a família do reino, meu, propriedade. Enche a boca para falar. Amém? Fala para o irmão, Deus está falando com você.